Eu quero convidá-los para que juntos abramos nossas Bíblias. Amém. Livro de Romanos, capítulo 10. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Muito bem. Quando um aluno tem que fazer uma prova, ele precisa ser instruído, estudar, se preparar para aquela prova. Isso aqui é algo óbvio, né? E eu fiz o ginásio, por exemplo, eu era um bom aluno. Eu estudava bastante. Depois eu perdi o pique, fui trabalhar, estudar, já fiz um segundo grau pior. Mas a verdade é que o aluno que estuda, ele tem chance de ter uma boa aprovação. E o cristão, ele enfrenta provas na vida dele. Difíceis. Que somente instruído pela palavra da verdade, os ensinos de Deus, é que ele tem a chance de vencer as provações do mundo. Somente a verdadeira fé, se isso o instruí-lo, é que ele vence. A Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, as provas vêm e nós vencemos ela, instruídos pela fé verdadeira. E é isso que eu pretendo nessa noite aqui, nesses poucos minutos. Posso ouvir o amém? Amém. Então, a fé verdadeira, e o tema dessa noite, a fé, ela se inicia na vida de alguém de acordo com o que a palavra de Deus orienta. E nós lemos aqui no texto inicial que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ela surge, ela nasce. Eu estou falando da verdadeira fé. Tem muitos tipos de fé. Tem a fé morta, a fé que nos salva, a fé que não muda nada, a fé que não altera nada. Mas eu quero falar da fé verdadeira. Amém? Você pode crer em qualquer coisa. Você é livre. Essa fé não é verdadeira. A única fé verdadeira é aquela que nasce dos moldes do que Deus estabeleceu. E a Bíblia diz em Romanos 10:17, nosso texto áureo, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus. Então a gente, quando vai servir a ceia, por exemplo, quem que pode tomar a ceia? Então eu oriento. Porque a ceia não é nossa, a ceia é de Jesus, né? Não é dessa igreja aqui. Mas a ceia, nós orientamos que quem está legitimado para ser ministrado pela ceia do Senhor é aquele que passou por esse crivo dessa fé inicial, que nasceu de acordo com a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus e ele se batizou de acordo com a palavra de Deus. Então, essa fé é legítima, porque a fé vem assim. Então, o dia que você foi exposto à palavra de Deus, à luz dela, e você deu uma resposta, você começou um processo de fé. Amém? Então a fé, ela tem essa característica de início, de origem. E esse momento inicial é de extrema importância, quando você é exposto a essa luz, né? É quando o seu entendimento é aberto pela luz da palavra de Deus. Porque às vezes você tinha uma religião e foi fiel a ela, mas você não tinha uma experiência de fé. E essa chegada, de acordo com o que a Bíblia estabelece, porque a fé vem assim, a Bíblia diz, amém, queridos? Isso demarca um momento nobre na sua vida, porque a luz da palavra de Deus te alcança. E os relatos da fé, o relatório da fé que a Bíblia
biografa, impactam a gente. O indivíduo é despertado quando ele se depara com um relato do que a Bíblia relata, do que a Bíblia diz sobre a fé verdadeira. O indivíduo é despertado, a pessoa é despertada para um propósito que Deus que está no coração de Deus. Por exemplo, né? A Bíblia diz: pela fé, pessoas apagaram a força do fogo. Eu gosto desse texto aqui. Fecharam a boca dos leões. Pela fé, Israel entrou no mar e o mar se abriu. A Bíblia fala desse jeito. E eles não molharam os pés. Coisa esplendorosa. Pela fé, Josué cercou Jericó, uma cidade portentosa para a época. Cercou Jericó por 7 dias. E no 7º dia eles tocaram o shofar. A palavra ali é shofar. Está buzina no português, mas é shofar, tá, gente? Eles tocaram o shofar. E as muralhas caíram por terra. E eles venceram a guerra, né? Então, assim, relatórios como esse impactam a gente, despertam a gente é tomado por uma disposição, e a gente se abre, e é assim que a gente começa a querer servir a Deus, porque há uma fé viva. E além disso, do testemunho da palavra de Deus, a gente tem os testemunhos de pessoas próximas a nós, de pessoas ligadas a nós, que nós convivemos com elas, que elas experimentam. Por exemplo, alguém fala: meu filho estava perdido no mundo, na perdição. A mãe fala, de repente, eu orei por ele com insistência, ele está servindo a Deus hoje. Um testemunho lindo. Alguém fala: eu orei bastante tempo e Deus me deu uma esposa, né, André? Me foi assim, orei bastante, Deus me deu a Jandira, essa princesa. O Igor orou pela Dina. Igor orou, fala a verdade, confessa, rapaz. E a gente é um testemunho, irmãos. Alguém ofertou na casa de Deus por uma casa própria e conseguiu a casa própria. Uma casa própria é uma coisa extraordinária. Eu me casei, eu não podia comprar nem 10 tijolos, girar uma casa, uma fortuna. Deus me deu uma casa. Rapaz, que coisa extraordinária. Alguém fez uma oferta na casa de Deus e ele conseguiu comprar um carro, 6 meses depois, e quitou o carro. Eu já ouvi isso aqui, estou dizendo que eu ouvi. Não estou pregando troca, não. Estou dizendo que a fé, ela é muito dinâmica. Tem vários relatórios, pessoas foram curadas. Isso também desperta a nossa fé. O relato do que a Bíblia faz na vida das pessoas. O testemunho meu da Jandira, eu queria ir para Jerusalém com a Jandira, né? Não me esqueça isso aqui. Sempre eu conto isso. E a gente nós não tínhamos como ir. O nosso carro não pagava a viagem de um. Eu estava disposto a vender meu carro para ir. Eu estava assim, com tanta vontade de ir a Jerusalém, que eu estava assim, já contando até 3 para vender o carro para ir. Mas só dava para eu ir. Valia 10 mil o carro na época. Só dava uns troquinhos na época, mas... E nós ofertamos o carro num culto na Bahia. Olha que loucura. E chegamos em Carapó, alguns meses depois, a liderança se reuniu sem que eu falasse nada. E nos ofertou 21 mil. E eu acendi a Jerusalém. Comprei mala, tirei passaporte, comprei roupa. Eita Deus! Pois você dava um aplauso a Jesus por isso, merece, né? Então esses relatos estimulam a gente. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. O que a palavra de Deus promove, ela vem, né? Graças a Deus. E quando você ouve isso, você é estimulado, você é empolgado, você é despertado, você fala: a fé compensa.
Não posso ficar fora dessa. Bom, a gente fala, mas esse negócio é bom mesmo, né? E você deixa a sua tradição religiosa morta. Opa, mas é isso mesmo. Porque a tradição religiosa é morta. Você às vezes conserva ela porque você é obediente, mas não muda nada. Porque a minha era assim. E você abraça uma fé viva, que você se depara com um demônio rosnando e você usa o nome de Jesus e ele sai. Rapaz, isso é maravilhoso. Então, essas experiências despertam a gente e a gente rompe as fortalezas culturais e a gente abraça uma fé viva e simples em Cristo. E essa chegada, essa recepção da fé não é tão desafiadora. Como é que hoje você está recebendo uma palavra? Isso é confortável, essa primeira fase não é difícil. Claro que tem gente que recebe a fé em tribulação, mas via de regra, em um país de paz como o nosso, um lugar pacífico como o nosso, a gente recebe a palavra com liberdade. E é tão bom, assim, assentados, o ar-condicionado. Receber a fé não é muito difícil. Essa primeira fase é muito interessante. Mas existe um outro lado. Uma outra fase. Uma fase subsequente. A experiência minha em receber a palavra de Deus, receber a fé que vem pela palavra, essa experiência não é o que Deus quer somente de mim. Então a sua experiência como cristão não se restringe somente a receber uma fé viva, né? Essa fase inicial somente. Mas a Bíblia diz que a fé nos foi dada de uma vez por todas. Judas, capítulo 1, versículo 3. A fé foi dada a você de uma vez por todas, para sempre, para toda a vida terrena. E quando você estiver velhinho, é a mesma fé que você vai usar ela todos os dias. A fé é para todas as horas. E Deus, ele tem um propósito quando te deu a fé, maior do que impactar você, ou você receber uma cura que também ele quer que você receba, ou de você contar o que eu contei aqui, que eu dei uma oferta e fui abençoado. Isso é bom, mas tem mais coisas, uma prática mais abrangente, né? Deus, ele comissiona você para estabelecer o propósito dele na terra. Então, às vezes, essa fase que se segue, ela não é tão confortável assim. E talvez por isso a gente não se move nela. Mas ela é gloriosa. Talvez a pessoa que disse que na igreja que Deus libertou o filho dela das drogas, e você ficou impactado, de repente agora o seu filho está na droga. Agora é o lado prático da coisa. É difícil quando o filho está nas drogas. Ou talvez você ouviu o testemunho de alguém que foi curado, é bom, e é saudável, isso faz tão bem, mas de repente a doença chegou na sua casa. E começa um processo de combate de fé. E às vezes Deus permite isso acontecer para que você use a fé, porque o uso da fé ele é precioso, a Bíblia diz. Para Deus é precioso o cristão usar a fé nos embates da vida. Isso enaltece sua divindade, a sua palavra. Então, os relatórios que a gente recebe, como eu disse, pela fé, eles cruzaram o mar vermelho a pés enxutos. Sansão pegou uma cabeça de um jumento mal ossado e matou 1000 homens. É uma coisa extraordinária. Aquele valente de Davi pegou a espada e venceu 300 soldados.
Isso não é normal, é uma atitude de milagre. Essas coisas na Bíblia motivam a gente. E isso, às vezes, você sai de uma reunião como essa aqui, assim, motivado a profetizar a bênção na sua casa, profetizar a bênção na sua família, orar pela tua cidade, porque você foi impactado, porque a fé, ela desperta a gente, é uma coisa viva, mas de repente já está fazendo um ano, você está declarando a bênção para um contexto, e continua do mesmo jeito. A fase seguinte, às vezes, pode ser assim. O desconforto, chamado de batalha. A vida cristã, ela segue-se debaixo de realidades como essa, às vezes, que Deus permite que você tenha que esperar o tempo dele. Mas isso não está errado, porque a definição de fé na Bíblia é que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Está lá na Bíblia, Hebreus 11, 1. Mas isso amadurece a gente para compreender de fato para que serve a fé. Como usar a fé. Deus disse, quando vocês passarem pelas águas, elas não vão te submergir. E quando vocês passarem pelo fogo, o fogo não vai queimar vocês. É uma poesia ardente. Não é uma poesia boa. Não é poesia. Mas a fé é para isso, para a gente, às vezes, encarar o fogo, encarar a dificuldade. E Deus assevera que com a fé você vai vencer esse contexto difícil. O salmista disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Isso é um lado da fé prática. Essa fase seguinte. E esse lado prático da fé, irmãos, vai se aplicar para todos os dias da sua vida. Não se engane. A fé é confortável, né, os testemunhos, e sempre você vai ter os seus regozijos. É bom ver um filho vencendo, é bom ver a cidade sendo abençoada como a nossa aqui, é bom um testemunho na casa da gente, é ótimo, mas a fé nos foi dada como instrumento de batalha. Se foi assim, é porque há necessidade, há adversidades desconfortáveis no dia a dia. Não nos assustemos, não recuemos. A fé cristã não é uma festa contínua. Temos guerras pela frente, guerras às vezes longas, e Deus, Ele tem prazer que você confie nele, que Ele vai te dar a vida. Deus tem prazer nisso, né? A prova da fé agrada a Deus. Há uma canção que diz, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É verdade. A gente cresce nas provações. Então não estranhe as provações. Eu sei que vou ser sincero com você, eu estava na célula essa semana e estava lendo um texto, quando Davi disse para Deus, Deus, prova-me, prova-me, pode provar a mim. Rapaz, você pensa provar é uma situação difícil, às vezes pode ser uma enfermidade. Davi tinha essa ousadia, prova-me, meu Deus, e vê se há mim algum caminho mau, pode me provar. Que homem infiel esse. Eu nunca orei para Deus me provar. Não, eu podia falar que ora, nunca orei, irmãos. Nunca orei. Você já orou? Prova a minha casa, prova a mim, Senhor. Já orou? Davi orou. Não é à toa que ele é o homem segundo o coração de Deus. Está na Bíblia. Porque ele conhecia que essas circunstâncias têm um lado grandioso.
Então a gente precisa entender que as dificuldades do dia a dia não são acidentais. Deus contou até os fios dos nossos cabelos, Jesus disse. Deus guarda a gente. Então, as horas difíceis, a gente pode levantar as mãos e bendizer, às vezes chorando, não tem problema. É o louvor de sacrifício que a Bíblia diz em Hebreus 13. Você deve apresentar a Deus louvor com sacrifício. Às vezes, na caminhada da fé, você vai receber a permissão de Deus que você seja, que perca a sua reputação. José no Egito foi caluniado de assediar a esposa do patrão. Ele não pôde dizer que era mentira. Pensa bem. Isso é grave, irmãos. Ele foi preso por isso. Já pensou teu pastor ser denunciado assim? Você ficaria na igreja? Não. Que Deus me livre. Por isso que eu falo, Davi orou, prova-me, ó Deus. Eu não orei ainda não. Eu não orei ainda não. Porque se eu fosse preso, certamente muitos aqui trocariam de igreja, de congregação. O pastor foi preso porque dá um bochicho danado. Não tem como provar muitas coisas. Que eu não seja preso. Paulo foi preso sem razão. Jó estava orando em fé, buscando a Deus em sofrimento. Alguém chegado dele e falou: rapaz, larga a tua fé, desiste de Deus, morre. O diabo chega nessas horas para tentar dizer: rapaz, você está servindo a Deus há tanto tempo e você não conseguia vencer essa situação, sai da igreja. A sua vida financeira não rompeu até agora, a sua casa não veio ainda. O diabo chega com essas coisas, irmãos. Você não pode nem pintar a sua casa. Às vezes está te provando. Porque viver a fé não é só você estar no conforto, às vezes é uma batalha. Então, se no início a gente é impactado, eu nunca me esqueço quando eu comecei lá em Campo Grande, nos meus 21 anos, assim, os cultos dominicais, lindos demais, apaixonantes. Eu falava: meu Deus, como que eu nunca tinha percebido algo tão grandioso como é a igreja de Cristo. As palavras do meu pastor, Albino Ferraz. E eu saí empolgado da igreja. Não é errado, irmãos. Fui impactado. Mas Deus tinha um chamado comigo. E passaram-se alguns anos, eu não vou te contar aqui o que eu passei, porque eu ia acabar tarde o culto. Mas eu passei cada bocado, irmãos. E Deus deixou que acontecesse algumas coisas terríveis. Mas graças a Deus que eu não apostatei da fé. Estou até aqui hoje. Deus tem dito para mim: vale a pena. Eu tenho visto na minha vida que vale a pena. Na minha casa, na minha família, vale a pena. A segunda fase é melhor do que a primeira. A gente chega mais numa estatura mais próxima de Jesus. E quem está perto de mim percebe que eu melhorei também. Eu era mais agressivo antes, mais soberbo antes, mais intragável. Eu sei que eu era. Na verdade, foram chances que Deus me deu de que eu crescesse um pouco mais. Pergunta para minha esposa, eu estou casado com ela há 36 anos. Tenho que confirmar porque eu sou ruim de conta. Caiu com zero aqui no chão, né? Se eu sou mais legal hoje, ou no tempo que eu era apaixonado por ela e casei com ela. Esses primeiros anos, segundos anos, porque eu casei, porque eu me apaixonei por ela, irmãos. Deus sabe que eu não estou mentindo. Mas pergunta para ela, porque ela vai te falar a verdade. Então, essa segunda fase da fé
esse lado prático, Deus ele faz um montão de coisa na vida da gente. A gente é esmerado, alinhado. Ainda bem, porque na verdade meu alvo é entrar lá onde Ele está. Não estou brincando de igrejinha. Eu quero ir para o céu, amém, queridos? Então as pequenas perdas não têm tanto efeito. Jesus disse que é melhor perder um olho e você conseguir entrar lá, do que tendo dois e ficar de fora. A segunda fase, desconfortável às vezes, que a gente passa, é um tempo que a glória está à nossa disposição. Então, nessa altura você vai entender quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Pode ter coragem. Graças a Deus. Então, todo aquele que ouve a palavra e pratica, a sua casa não ruirá. É o tempo da prática. Você, muitos aqui, estão no tempo da prática. E se você ouve e pratica, a sua construção não vai ruir, nem na tempestade. Jesus falou, não vai ruir. Então essa fase da prática que muitos estão nela aqui, né? A fase silenciosa. Ela desfaz um pouco a euforia de, às vezes, achar que o mérito é seu. E você vê que o mérito não é seu. É bom isso. Você saber que o mérito não é seu. Porque quando você reconhece no seu íntimo, o tributo sobe a Deus. Deus é honrado na essência da verdade. Às vezes a gente faz uma coisa e a gente quer publicar para todo mundo ver. Não é errado, mas Deus avalia o meu íntimo. Não é errado publicar as verdades que Deus me dá. Estou falando de uma motivação verdadeira. Às vezes, para que Deus alinhe a minha motivação, eu tenho que passar por situações onde eu me enxergo quem eu sou. E esse lado silencioso da segunda fase da fé, ele quebra um pouco a euforia e me faz mais íntegro com a verdade. Então o autor da fé, Jesus, prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim. Disse: eis que estaria convosco todos os dias. Mas tem dias que não há evidência de que Ele está com a gente, irmãos. Você não consegue nem orar. Na verdade, você acha que não consegue. Mas quando você se apresenta, Deus já está recebendo. É que você nem sentir, você sente. E daí? Fé não é sentimento. Não tem problema. Orar sem euforia não tem problema. Deus recebe. Ele está conosco todos os dias, Ele falou. Ele está mesmo. Ainda que eu esteja passando pelo fogo ou pela água, Ele está comigo. Então esse estágio silencioso gera maturidade em nós. A exemplo daqueles 3 que foram jogados vivos, manietados dentro do fogo, aquecidos 7 vezes mais, sem razão. E eles estavam amadurecidos ao ponto de dizer: Deus é Deus e vai nos livrar, porque Deus é Deus, e caso Ele não nos livre, Ele ainda é Deus. Isso é fé madura, sabe? Não é fé de gente imatura, é fé diferenciada, é fé que referencia que Deus se agrada dela. A segunda fase da fé tem experiências assim na vida familiar, no trabalho. Billy Graham disse: muitas vezes será só você e Deus, ele falou, mas acredite, Ele é suficiente. Disse Billy Graham. Então, a Bíblia diz em 1 de Pedro 4,14 que nessas horas difíceis,
solitárias, silenciosas, de perseguições, repousa sobre vocês a glória de Deus. Ele não diz que repousa na hora da euforia. Não é que a euforia seja ruim. Eu gosto de me alegrar, de sorrir. Isso alegria é um fruto do Espírito Santo. Mas a glória, segundo a Bíblia diz, ela tem uma visitação garantida na tribulação. A glória repousa sobre você. 1 de Pedro 4,14. Então, isso traz entendimento de que você não é justo pelo que você faz. Jesus contou de pessoas que, ele falou disso, numa revelação, que lá no final pessoas irão chegar diante dele e vão tentar se justificar pelo que fizeram. Não, nós estamos aqui porque nós expulsamos demônios, profetizamos, e vai dizer, não vos conheço. Não justificou os feitos. E é bom saber que o que eu faço não me justifica. O que me justifica é a sua redenção. É claro que a minha conduta deve ser alinhada sempre para melhor, mas a minha justiça está em Cristo. Amém? Então, muitos não serão conhecidos no juízo, porque não tiveram o alinhamento nessa fase prática. Não recue, meu irmão. Não recue. Vamos dar testemunho. É difícil no ambiente de trabalho, na zombaria, nas incompreensões, às vezes numa doença. Eu sou um pregador da fé. Eu prego cura divina. Eu creio, eu oro, eu expulso o demônio. Eu sou um pregador da escola da fé. Eu sou Kenneth Regiano. Eu creio. Já vi muitas curas acontecer. Muitas. Só não orei para defunto ressuscitar. Confesso que eu dei uma fracassada, mas um dia eu fui orar e fracassei. Mas a Bíblia manda orar. Ensina você a orar. A igreja não está ainda, talvez, alinhada para esse momento. Mas isso é neotestamentário, não é heresia, não. São milagres que acompanham a promessa de Deus. Então, não vamos recuar. Então, esse lado prático da fé, que é o assunto nosso hoje, você vai descobrir, como eu tenho descoberto hoje, o que a Bíblia diz em Eclesiastes 7:8, que melhor do que o começo das coisas é o final delas. Estou com 62 anos, já foi minha juventude, já foi os quarentão, já foi a vaca e a corda. Não foi não, mas foi um pedaço, da corda já foi, né? Mas eu sou um cara feliz. Eu sou realizado, irmãos. Sabe, eu não fico assim, eu queria ter mais 20 anos, não, eu estou satisfeito. Eu tenho Cristo. Sabe, irmãos, eu não quero morrer amanhã. Mas tem uma coisa, irmãos, não estou preocupado, não. Não fico preocupado com doença, com nada. Com nada. Eu sou um homem realizado. E eu quero aproveitar a minha vida nessa fase prática, para que eu não seja um mero falante, mas eu quero ser um praticante. Eu quero viver a vida com Cristo. A Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Nós estamos na igreja de Jesus, ela foi fundada por essa fé. E essa fé, irmãos, é tudo que você tem que ter para vencer. Jesus curava as pessoas, ele não dizia, eu te curei, ele dizia, tua fé te curou. Veja bem que interessante. Eu podia falar, o Filho de Deus, te curei. Tua fé te curou. O cara chegava fedendo, mal falado. Tua fé te curou. Quem é aquele cara?
Pois é, a fé é assim, irmãos. O cara não tinha currículo. A tua fé te curou. Então vale a pena entender a fé. A fé da gente, ela, se você se firmar nela, irmãos, o vento para. O vento para. Jesus entrou na tempestade em uma região que os discípulos conheciam. Eram pescadores profissionais. Nasceram ali, cresceram ali, e estavam com medo de morrer. Ele chegou e falou: cadê a fé de vocês? E usou a fé e ensinou como é que faz. Ele falou aos ventos. Ensinou você e a mim a falar aos ventos. A fé da igreja é para falar aos ventos. Aos ventos mesmo. Às tempestades. Falar para que a chuva venha. Profetizar sobre a sua cidade. Sobre o seu estado. Sobre a sua nação. A sua boca é a boca de Deus. A fé passa por esse viés. Amém, queridos irmãos? E quanto mais difícil for, mais sentido a fé fará.